Vamos analisar aqui a experiência pioneira de Young, ou Young-Fresnel, conhecida como experiência da fenda dupla. Tenho aqui uma figura que ilustra esta experiência. Eu tenho aqui uma superfície plana, na qual eu faço duas fendas, tenho duas fendas, pelas quais a luz proveniente da esquerda, se propagando para cá, incide, passa por essa fenda, e agora esta fenda será analisada como sendo uma fonte pontiforme de ondas, de forma que eu tenho uma onda que emerge da fenda 1 e uma outra onda que emerge da fenda 2. E agora eu vou analisar a onda resultante num ponto P. Mas esse ponto P, ele está disposto num plano. Eu tenho aqui um anteparo, uma superfície na qual eu pretendo observar o fenômeno da interferência. De qualquer maneira, aqui eu tenho uma superfície plana, paralela a esta, e essas duas superfícies estão localizadas a uma distância d. A distância entre as fendas nós vamos denominar de d. De forma que nós vamos sempre trabalhar com uma aproximação mediante a qual a gente considera d sobre d muito menor do que 1. Ou seja, vou colocar o anteparo a uma distância relativamente grande em relação à distância entre as duas fendas, né? E agora, também, para ser um pouco mais preciso, né, nós vamos colocar um referencial aqui, bem no meio entre as duas fendas, de forma que esse aqui é o eixo X, o eixo Y. Esse aqui vamos considerar como sendo o eixo Z. Portanto, o plano, este onde está o anteparo, ele é caracterizado pela condição Z igual a D. Todos os pontos sobre o anteparo têm uma coordenada Z igual a D. Então, um ponto arbitrário tem coordenadas x, y e d sobre o anteparo, porque z é igual a d para esse referencial que eu considerei ali, né? Ora, essas ondas incidentes, né, vão fazer com que estas duas ondas que emanam daqui tenham a mesma fase. Afinal de contas, elas provêm da mesma onda. Portanto, nós consideramos aquela fase delta igual a zero e a condição para que aconteçam máximos e mínimos, né, pode ser agora analisada de uma maneira um pouco mais simples, né? Aqui eu tenho aquela fase, né, mas é sempre bom tomar o cuidado, né, para lembrar que essa diferença de fase aqui, a rigor, ela é multiplicada por 2. Lembrando que aqui aparece φ2 menos φ1 sobre 2, né?
Então, quando eu escrevo sob esta forma aqui, eu preciso levar em conta que aqui eu tenho a diferença de fase. E essa diferença de fase, então, é igual a K, né, vezes R2, menos K vezes R1, e agora dividido por 2. Dividido por 2. Então, aqui eu tenho K vezes R2 menos R1 dividido por 2. Ora, os máximos vão ocorrer para K vezes R2 menos R1 dividido por 2, né? Tais que, eu estou falando dos máximos, tais que K vezes R2 menos R1, é claro que aqui, sempre que esta fase for um número inteiro de πs, então eu vou obter esse cosseno ao quadrado igual a 1. Portanto, a condição é essa diferença de fase igual a m vezes um número inteiro de πs. Essa é a primeira condição, né, para eu ter máximos. E para que eu obtenha mínimos, interferência destrutiva, portanto, né, da intensidade, né, a condição é que K vezes R2 menos R1 dividido por 2, porque eu estou falando aqui sempre dessa fase, né, dividido por 2, é igual a 2 vezes n mais 1 sobre 2, né, vezes π. Ou seja, π sobre 2, 3π sobre 2, é um número ímpar aqui. 2n mais 1, um número ímpar, dividido por 2. Então, 1 sobre 2, 3 sobre 2, 5 sobre 2, 7 sobre 2 e assim por diante. Então, essa é a condição. Vamos reescrever essa condição em termos do comprimento de onda. Lembrando que K é igual a 2 vezes π dividido por lambda, eu agora vou escrever uma condição para R2 menos R1 em termos do comprimento de onda. Ora, essa condição, portanto, aqui é 2 vezes π dividido por 2 vezes lambda, né, porque eu tenho aqui um fator 2, né, vezes R2 menos R1, é igual a m vezes π. Né? Ora, mas veja que eu posso cancelar este π com este π, o 2 com esse 2, né? E concluo, portanto, que a condição é R2 menos R1 é igual a m vezes lambda. Ou seja, K, que é 2π sobre lambda, dividido por 2, 2π sobre 2. Portanto, sempre que a distância obedecer a essa condição aqui, eu tenho máximos. Eu vou ter máximos. E então, nesse caso, eu tenho uma interferência construtiva. Agora vamos ver quando ocorre a interferência destrutiva, né? Nesse caso, eu tenho 2π sobre 2 vezes
lambda, porque cai 2π sobre lambda. Então, 2π sobre 2 vezes lambda vezes R2 menos R1 é igual a 2n mais 1 sobre 2, 2n mais 1 sobre 2 vezes π. Então, aqui eu posso cancelar o π, cancelo este 2, né? E obtenho agora que a condição para que ocorram os mínimos é R2 menos R1 igual a 2n mais 1 sobre 2, né, vezes lambda. É isto. Nesse caso, basta que eu analise essas distâncias aqui. Ok, eu tenho aqui, portanto, as condições, né, no caso da fenda dupla, né, uma condição em relação a essas distâncias, né. Agora, utilizando esse referencial aqui, o que nós temos? R2 é igual a raiz quadrada. Veja, eu tomo as coordenadas desse ponto P e subtraio das coordenadas desse ponto, né, aqui, né, de forma que as coordenadas desse ponto são y igual a 0, né, z igual a 0 e x igual a menos d sobre 2. Portanto, R2 igual a d ao quadrado mais y2 mais x mais d sobre 2 ao quadrado. R1 é igual a raiz quadrada de d2 mais y2 mais x menos d sobre 2 ao quadrado. Em princípio, agora, eu poderia olhar essa condição aqui, mas eu vou fazer agora algumas aproximações para que a coisa fique relativamente fácil, né? A primeira delas, né, é que se eu tomar x e y, né, sempre muito menor do que d, eu vou poder escrever a seguinte aproximação, isso para a soma, né? R1 mais R2, né? Veja que agora eu vou colocar o d em evidência se os demais forem pequenos, então R1 sobre R2 é igual a 2 vezes d, aproximadamente, né? Aproximadamente, 2 vezes d. Essa é a primeira aproximação que a gente vai fazer. Esses pontos x e y, então, não são quaisquer, eles são muito próximos, digamos assim, das posições associadas a x igual a 0, ou d e assim por diante. Mas o fato é que nós vamos fazer uso desta aproximação, né? Uma outra coisa curiosa é a seguinte, R2, né, ao quadrado menos R1 ao quadrado, isso aqui é muito fácil, né, da gente fazer, né, essa diferença, né, porque ela é igual a D2 ao quadrado mais Y2 ao quadrado, né, e menos D2 ao quadrado menos Y ao quadrado, portanto, essa diferença não depende de y e não depende de d, na realidade, esse d grande aqui, né? Portanto, essa diferença é apenas x mais d sobre 2 ao quadrado, né, que está aqui, menos x menos d sobre 2 ao quadrado. Ora, o que é curioso
é que essa diferença é igual a... Aqui eu tenho 2 vezes dx sobre 2, então aqui eu tenho x vezes d, porque este aqui ao quadrado vai me dar 2 vezes, então é x vezes d. E esse aqui vai me dar menos, portanto, isso aqui é igual a 2 vezes x vezes d. 2 vezes x vezes d. Agora, também faço uso de uma outra identidade. Essa outra identidade é a seguinte: R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado é igual a R1 menos R2 vezes R1 mais R2. Consequentemente, como isso aqui nós já deduzimos, é igual a 2 vezes x vezes d, né? 2 vezes x vezes d, é igual a R1 menos R2 vezes R1 mais R2, nós já aproximamos por 2 vezes d. 2 vezes d. Portanto, a conclusão é a seguinte: R1 menos R2, nessa aproximação que a gente tem, é igual a x. A coordenada x só depende, portanto, da coordenada x. Né? Então, é igual a x vezes d dividido por d. Muito bem, agora temos aqui a coisa, então, mais interessante. Porque agora essa condição, né, é a condição que é para x vezes d sobre d igual a m vezes lambda, nós temos interferência construtiva. Ou seja, x para os pontos x dados por m vezes lambda vezes d dividido por d, nós temos uma interferência construtiva. Para a interferência destrutiva, nós temos a condição, então essa é a primeira condição. Né? A segunda condição é R2 é x vezes d sobre d igual a 2n mais 1 dividido por 2 vezes lambda. Ou seja, para valores de x igual a 2n mais 1 sobre 2 vezes lambda vezes d sobre d, nós temos uma interferência destrutiva. Ora, então vamos lá, o que isso significa? Vamos começar pela primeira interferência construtiva. Qual é essa primeira interferência construtiva? É para x igual a 0, para m igual a 0. Neste ponto aqui. Veja, e é fácil entender isso, por que acontece a primeira interferência construtiva. Olha só, esse ponto é tal que as distâncias são iguais. R1 é igual a R2, R1 é igual a R2, R1 é igual a R2, cosseno ao quadrado de 0 é igual a 1. Então, eu começo com x igual a 0, né? E próximo de x igual a 0, eu tenho então um pequeno intervalo aqui onde a interferência
é construtiva. Agora, veja bem, à medida que eu vou aumentando o valor de x, eu vou chegar a um valor de x para o qual n aqui igual a zero é meio de lambda vezes d sobre 2. Então, à medida que eu vou subindo, eu vou encontrar agora o primeiro mínimo de intensidade. Não existe luz para este valor de x. Agora, aumento o valor de x, vou ter agora um ponto ou uma região, porque eu estou falando agora de todos os valores, né? Porque não depende de y aqui é qualquer, né? Então, eu tenho franjas aqui, tenho franjas. Aumento o valor de x, né, ligeiramente, e eu vou encontrar, então, uma situação onde eu tenho um máximo, depois um mínimo, um máximo, mínimo, um máximo, mínimo, e assim por diante. Temos aqui, então, o resultado da experiência de Young.